Olá pessoal, psicanalista André Vicente por aqui, passando rapidinho para falar sobre um acontecimento em sessão que eu tive ontem. Na terça-feira tivemos uma tragédia horrorosa, onde um adolescente de 16 anos invadiu uma escola de 150 alunos, acabou ferindo 3 alunos e uma professora. Um dos alunos de 9 anos acabou a óbito. Nos atendimentos ontem, 2 pacientes específicos em momentos diferentes estavam muito preocupado porque esse adolescente fazia acompanhamento terapêutico. Mesmo sem a gente saber ou ter maior informação sobre esse tipo de atendimento, foi dito que ele tinha acompanhamento psicológico. Então, assim, nas 2 sessões, eles me trouxeram sobre o medo deles em repetir esse tipo de padrão, mesmo que eles não tenham nenhum tipo de patologia. Eles trabalham comigo há algum tempo justamente por conta de traumas da infância. Esse menino, apesar de fazer um tratamento psicoterapêutico, a gente não tem maiores informações se ele tem algum tipo de patologia ou se ele tem algum tipo de transtorno. E falar sobre isso agora é, no mínimo, irresponsável, justamente por não conhecer o tipo de tratamento, o tipo de acompanhamento e o tipo de diagnóstico que ele tinha. Ele também é resultado, talvez, de um abandono, da falta de estrutura, de uma sociedade que não acolhe nem protege quem está no sofrimento. É literalmente a falência de um sistema. A gente tem visto isso de forma sistêmica. 2 ou 3 semanas atrás aconteceu no Rio de Janeiro com outro adolescente que acabou fazendo a mesma coisa com os pais por eles não deixarem o filho encontrar uma namorada de 14 anos que namorava desde os 8. Então, assim, ó, a terapia e a preocupação desses meus 2 pacientes era justamente deles também estarem em processo terapêutico. Mas a terapia não é lugar de pessoa perigosa, é o lugar de quem escolhe cuidar da própria dor, ao invés de descontá-la no mundo. É justamente o contrário do que aconteceu na escola na terça-feira e com os pais do menino há 2 semanas atrás no Rio de Janeiro. Então, assim, ó, o paciente estar em terapia mostra muito mais coragem e muito mais vontade de mudança. A coragem de encarar o que sente não é para todo mundo e as pessoas às vezes não estão preparadas para isso. E falar sobre isso e buscar um caminho diferente é bem complicado, é difícil. Então, assim, ó, o adolescente que cometeu aquilo provavelmente passou por muitas dores sem amparo real, talvez sem escuta ou estrutura para fazer isso. Talvez tenha faltado acompanhamento, talvez esse acompanhamento seja recente. Então, assim, ó, falar sobre o que motivou ele é muito difícil. Mas a violência não nasceu na terapia, muito antes pelo contrário. Ela nasce na falta de cuidado e no silêncio não elaborado. Então, assim, ó, terapia é prevenção, não sintoma de perigo. A violência nasce na exclusão, do recalque extremo e da solidão psíquica. Buscar ajuda é sinal de força emocional e consciência, não de fragilidade. A tragédia reflete a falência social no todo e não a presença da psicoterapia. E cada um deles tem uma história única e não deve se confundir com casos extremos ou com casos de outros, porque justamente o indivíduo é atendido na terapia de forma individual. Cada um vai ter um caso, cada um tem suas marcas, suas memórias, seus traumas, e a partir do processo terapêutico ele vem para ressignificar isso, entender e viver de uma forma mais plena. Então, assim, todos nós temos que viver a vida com saúde mental, a gente tem que ficar bem, e procurar terapia é motivo de coragem. A gente precisa de coragem para fazer isso. E a partir desse momento, ressignificar e entender melhor as coisas faz parte do processo. Um abraço, fiquem bem e até a próxima.